A paz do Senhor para todos. Queremos, em nome de Jesus, convidar você a ler a palavra de Deus. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 76. Salmo de número 76. Eu vou ler, você me acompanha na leitura do Salmo de número 76. Diz assim: Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos dos arcos, o escudo e a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimos fortes. Jazem, adormem o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisam carros e cavalos. Tu sim és terríveis. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir os teus juízos. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e os resíduos das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que rodeiam, aqueles que devem ser temidos. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, e é tremendo o rei da terra. Esse é um salmo de Asaf, que fala exatamente do poder majestoso de Deus. E hoje nós queremos glorificar a esse Deus que é majestoso. Nós convidamos você, diante dessa majestade desse Deus, adorá-lo, glorificá-lo, cultuá-lo, e que possamos sentir a sua presença, e que juntos possamos então participar da ceia do Senhor e ouvir a voz do nosso Deus. Eu queria convidar você a orar. Deus, em nome de Jesus, a Ti louvamos, a Ti glorificamos. Tu, poderoso Deus, a quem confiamos a nossa vida, a quem entregamos a Ti a nossa história, em quem confiamos que está sob o controle de todas as coisas. Queremos, ó Deus, rogar a Ti por todos que aqui se encontram, que estarão, ó Deus, em casa ouvindo esta mensagem, este culto, que a Tua palavra, Senhor, possa achar abrigo em nossos corações, e que os nossos lábios possam cantar em adoração a Ti, pois Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que temos de juntos adorarmos e glorificarmos o Teu nome. Nos abençoa, Senhor, e o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Convido você a adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amados. Vamos nos colocar de pé nessa noite para adorarmos o Deus que tem o controle de todas as coisas, o nosso Deus. Amém? Adoremos a Ele nessa noite, pois tudo está debaixo das mãos do nosso Deus. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Todas as coisas estão debaixo da Tua potente mão. E não há nada
que passe despercebido por ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Vem, Senhor Jesus. Essa é a vontade da tua igreja, Deus. Nós te amamos, Senhor, pois sabemos que tu nos amaste primeiro. Aleluia. Grandioso é o nosso Deus, igreja, porque não há outro igual a Ele. Não há outro que seja maior do que Ele. Não há outro que se iguale a Ele. Não há outro que esteja vivo
a não ser o nosso Deus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Aquele que a morte venceu, que ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida, é esse que devemos celebrar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Tu que és poderoso, Senhor. Aleluia. Te adoramos. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de Te adorar nessa noite. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, saúdo a todos com a paz do Senhor. Como é bom poder termos a oportunidade de juntos estarmos louvando e glorificando a Deus para a glória do Senhor. Que bom estarmos aqui e podendo exaltar ao nome do Senhor. Convido também você a adorar a Deus, também com as suas ofertas, com seus dízimos, que você possa então estar assim, enquanto o louvor ministra, você tem a oportunidade de estar contribuindo em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por esse momento também de adoração, por meio, Senhor, das contribuições, dos dízimos e ofertas, que, ó Pai, o nome do Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a cada um dos teus filhos, suprindo as necessidades, ó Deus, para a glória do teu nome, assim que nós rogamos a Ti, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Nós queremos orar pelas crianças. Vamos orar por elas. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, colocar a vida dessas crianças em Tuas mãos, que o Senhor possa derramar da Tua graça também sobre a vida delas, que elas possam, Senhor, estarem crescendo, ó Deus, para a Tua glória, tanto em graça como em conhecimento do Senhor, que elas possam, ó Deus, aprender do Senhor em nome de Jesus e que o Teu nome seja exaltado através da vida delas, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem demora, eu queria então convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2. Livro de Cantares, capítulo 2, a partir do verso 8. Mas antes de você ler esse texto comigo, eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Nós iniciamos semana passada a exposição desse livro, um livro poético, um livro de sabedoria, onde nós temos então a intencionalidade de continuar a falar sobre família, dentro agora de uma perspectiva mais relacional e entender, à luz desse texto, também a relação nossa para com Deus, tirando então verdades que são inegociáveis para a nossa vida cristã e também para a nossa vida com Deus. Semana passada nós lemos os primeiros versos desse livro e tiramos algumas verdades importantes. E entendemos que esse texto, ele tem algumas características. Quando olhamos para esse texto de uma forma mais clara, porque ele não é tão fácil de ser compreendido, mas
quando olhamos para ele de uma forma um pouco mais clara, nós vamos perceber que ele fala exatamente de uma relação crescente, de uma relação de namoro, de interesse, de uma relação de noivado, casamento e problemas que tem nesses ambientes. Então, essa é a sequência que nós vamos estar, então, percebendo. Se você olhar comigo direitinho, você vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 3, toda essa expectativa do noivado, do namoro, ainda está implícita. Quando você olha, então, para o capítulo 3, a partir do verso 6 até o capítulo 5, aí sim, essa expressão do amor dentro do casamento, e aí você tem, então, no último capítulo, uma explicação desse amor e o que podemos, então, entender à luz dos problemas que vão hoje começar a surgir, como, por exemplo, chamada no livro de Cantares como raposinhas. Mas, irmãos, uma coisa a gente precisa entender: nada na Bíblia, ela é por acaso. Tudo tem a sua intencionalidade. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber, por exemplo, esse conjunto de livros que nós conhecemos como livros poéticos, que é formado, então, pelo livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. O mais excelente Cântico de Salomão, da qual ele escreveu 1005, mais de 3.000 provérbios, mas este cântico é aquele superlativo, é o Cântico dos Cânticos, o melhor dos cânticos. Esse livro, então, ele era lido na festa da Páscoa, todos os anos pelos judeus, que fazia, então, relembrar do amor de Deus para com eles, especialmente naquele momento quando eles são tirados da terra do Egito. E todos os anos, este livro era lido para toda a congregação, de maneira que eles, então, poderiam sentir o amor gracioso de Deus pela sua vida. Mas, irmãos, às vezes nós não vemos algumas minúcias, né? Como ele é um livro poético, ele é mal compreendido, mas ele é um livro de sabedoria, um livro de poesia hebraica, que fala ao coração. Mas algumas coisas nos chamam a atenção. Quando alguns eruditos judeus olhavam para esse livro, eles comparavam esse livro exatamente a uma expectativa do templo. E quando eles olham especialmente para a escritura da autoria de Salomão, eles comparam exatamente, por exemplo, quando as pessoas liam um livro de Provérbios, era como se aqueles que estavam lendo entrassem no templo, onde todos os gentios também poderiam estar. E com isso, eles queriam então dizer que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria comum para todos. É uma relação de um pai para filho que orienta todos os cotidianos, a vida do dia a dia, em todas as relações. Mas, quando alguém começasse a ler o livro de Eclesiastes, eles estavam entrando no local santo. E esse local só poderia estar os sacerdotes. E com isso eles queriam dizer que era necessário estar em comunhão com Deus para começar a entender aquilo que Eclesiastes queriam apresentar como verdades. Eclesiastes é o escrito mais antigo de Salomão, que mostra então aquela ideia de que então tudo é vaidade, tudo que ele fez, mas o Senhor é o centro de sua vida. Mas quando eles liam o livro de Cantares, era como se eles entrassem no local mais íntimo, no Santo dos Santos. E esse local, só o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, para então oferecer holocaustos. E com isso ele estava dizendo que só quem tem intimidade com Deus é que iria conseguir entender as verdades desse livro. O livro estabelece o ideal de Deus para o relacionamento conjugal. O livro fornece um padrão para os pais prepararem seus filhos para um possível casamento. Esse livro insiste na beleza da pureza do relacionamento amoroso entre sexos e o relacionamento heterossexual. Ele combate os padrões
profanos da sexualidade e que a mídia e o mundo de hoje tem colocado como comum ou normal. Mas ele também nos fornece essa ilustração do profundo amor de Deus por nós. Hoje queremos então ler esse texto do capítulo 2, versículo 8. E eu queria que você pudesse, em nome de Jesus, me acompanhar nessa leitura. Diz assim o texto: ouça a voz do meu amado. Ouça a voz do meu amado, ei-lo aí, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pois eis que passa o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceu as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanha-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, antes que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo e ao filho das gazelas sobre os montes escabranhosos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, rogar a Ti que a Tua palavra, Senhor, possa ser aplicada nas nossas vidas. Faz-nos, ó Deus, ouvir a Tua voz e refletir sobre o relacionamento conjugal, refletir, ó Deus, sobre o nosso relacionamento também contigo, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus, para a glória de Deus. O texto segue uma narrativa, apesar de ser uma poesia, mas dentro de uma lógica em que a ideia é crescente. Se você perceber, do capítulo 2, no finalzinho, no versículo 7, nós temos então como se uma pausa, e ele cita poeticamente o raiar da primavera, como que se um espaço de tempo separaram eles dois nesse período ainda de namoro. Mas uma coisa nos chama a atenção quando exatamente o texto termina no versículo 7, dizendo algumas frases que se repetem. No capítulo 2, verso 7, diz a seguinte frase, no finalzinho: não acordeis e nem desperteis o amor, até que este o queira. Quando você vai então para o capítulo 3, e você percebe então mais uma coisa se repetindo, essa mesma frase aqui no versículo 5. No finalzinho, ela repete exatamente, dando a configuração dessa perícope, exatamente desse encerramento do período do noivado, iniciando então essa ação do casamento na vida destes. Mais uma vez a esposa diz: não acordeis e nem desperteis o amor até que este o queira.
Mas lembre-se, o texto fala de uma primavera, o texto fala de algo que precisa se renovar. E pensar em primavera exatamente é o florescer de algo novo, que começa então a despertar, o renovar desse amor de alguém que estava distante. Algumas coisas nos chamam a atenção com relação exatamente a esse princípio. E eu, há alguns anos, li um livro muito interessante que traz a ideia das 4 estações do amor, especialmente na vida conjugal. Parece que quando estamos namorando, parece que quando estamos no início do casamento, a estação é exatamente o verão, quando tudo é mais fervoroso, quando há vontade de estar perto, quando há vontade de ouvir a voz, de pegar na mão, de sair, de estar junto. Mas cada vez que as estações começam a passar pela vida e pela ação das nossas vidas, saímos do verão e começamos a passar pelo outono e depois pelo inverno. E parece que quando nós chegamos no inverno, a vontade de estar perto desapareceu. As lutas e as interferências começam então a nos afastar, de maneira que é necessário um renovo, e isso nos traz a ideia dessa primavera que vem então sobre as nossas vidas. Aqui me chama a atenção, especialmente, porque estamos aqui no estágio inicial desses 2 personagens, Salomão e Sulamita, que possivelmente estavam separados e agora entram novamente nesse renovo do amor, nesse renovo de estarem juntos. E as frases que se colocam é exatamente a ideia de estar junto, a ideia de ouvir a voz. E aqui cabe exatamente, mais uma vez, para perceber essa ação, que parece que no início da relação, isso é muito intenso. Aqueles que ficam querendo estar sempre juntos. Mas parece que quando se casam, isso não está mais tão forte. Isso precisa ser renovado, isso precisa ser primaveril, isso precisa ser buscado por ambas partes também. E é algo que necessita, então, a trazer para nós essa ideia. Porque, irmãos, amar, como falei semana passada, é uma decisão, e para desenvolver esse amor exige tempo. Tempo para estar junto. Tempo para conhecer. Tempo para ver os defeitos. Porque nós somos pecadores. Nós temos hoje um grande problema que temos percebido que é exatamente a cultura desse mundo que traz para nós, onde essa é a etapa do tempo que é inicial e que precisa de pureza e que precisa de tempo determinado para certas coisas e principalmente ao aspecto da pureza da relação sexual. Esse tempo precisa exatamente ser vencido como um ciclo nas nossas vidas e precisa ser defendido por nós, em nossos papéis como pai, defendendo, sendo exemplo, ensinando aos jovens a perceber que também existe esse tempo e que precisa ser vivenciado, defendido por nós. Mas nós iremos passar por essas estações. Eu não sei qual é a estação que você está hoje. E eu espero que aqueles que casaram bem recentemente ainda estejam no verão. Mas espero que aqueles que também já se casaram há 13 anos, como eu, possam continuar no verão. Mas os invernos vão passar. As lutas vão
chegar perto. E aí, irmãos, nós olhamos para alguns versos exatamente que nos chamam a atenção para as lutas que vão querer nos investir para viver, não no verão, não na primavera, do renovar do amor, mas insistir a viver no inverno. Práticas que precisam ser colocadas. Quando você olha então para o verso 15, você vai perceber do capítulo 2, verso 15 do capítulo 2 diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Essas raposas que vão ser repetidas ao longo do texto, traz para nós os desafios sobre o nosso relacionamento, que naturalmente vão passar por momentos altos e momentos baixos. A grande pergunta para nós é: o que fazer para vencer esses momentos baixos das nossas vidas? E algumas coisas o texto nos chama a atenção. O verso 16 vai exatamente chamar a nossa atenção para uma exclusividade. És o meu amado, és a minha amada. Mas no verso subsequente vai chamar a atenção também para a prática da paciência, mas uma paciência amorosa. E eu e você somos convidados a perceber que ciúmes exagerados quebram o nosso amor. O egoísmo e o orgulho fazem com que nós possamos resistir o outro. Espíritos magoados, e o que eu estou falando aqui é falta de perdão mesmo, devastam muitas vezes o nosso relacionamento e nos fazem então desfrutar de algo que não é muito bom no relacionamento. E aqui me chama a atenção um detalhe, é que essas raposas, ciúmes, egoísmo, orgulho, falta de perdão, são provocados desde o Éden. E aqui eu preciso então chamar a nossa atenção para essa ideia que os efeitos da queda nós sofremos desde aquela primeira família, aquele primeiro casal, que decidiram pecar contra o nosso Deus, tirando eles a vergonha, dando, na verdade, a eles uma vergonha e tirando uma inocência. Eles sendo cúmplices na fuga do Criador que conhece todas as coisas e gerando conflitos na relação conjugal. Mas como lidar com essas raposinhas? Como lidar com isso? E eu preciso então lembrar que existe um Deus que me ama. Eu preciso lembrar de um Deus que, em primeiro lugar, e essa é uma fala que nós dissemos semana passada e vamos repetir, a nossa relação com Deus é base para a nossa relação conjugal, é base para a nossa relação com os outros. E é interessante pensar num texto específico, quando a ausência de perdão ela é julgada por Deus. Se você ler o texto comigo de Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21, nós vamos ver uma fala de Jesus, muito interessante, sobre o credor incompassivo. Essa parábola nos chama a atenção para essa prática. Ele diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei,
que resolve ajustar as suas contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos, um dinheiro enorme. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a sua dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia uma quantia bem insignificante, 100 denários. E ele, o agarrando pelo pescoço, sufocando, diz: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe-se aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que o soldasse ou pagasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, ou servo mau, como dizem algumas versões, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicastes? Não devia tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignou-se o Senhor e entregou aos torturadores até que lhe pagassem toda aquela dívida que foi perdoada. Assim também o Pai Celestial vos fará, se no íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. Essa parábola nos chama muita atenção para exatamente a nossa vida diante de Deus. Somos todos pecadores. Somos pessoas indignas. Eu me lembro muito que, uma vez falando sobre pecado, e o meu cunhado Anderson, ele é policial, e uma das expressões que eu usei aqui, falando, e eu na casa dele ouvindo esse sermão com ele, ele disse: hoje essa palavra se perdeu e não tem mais a mesma conotação que se tinha para os primeiros leitores das Escrituras. E talvez uma coisa que poderia ajudar é a ideia de crime. Quando a Bíblia nos chama de pecadores, é como se nós fôssemos devedores, criminosos. Fizemos algo que é um crime diante de Deus. E o policial olhou para mim e disse assim: ei, pegou pesado. Eu disse para ele: policial, você é criminoso diante de Deus. E tem um detalhe: a nossa dívida não pode ser paga. Somente pelo sangue do Cordeiro. Essa relação diante de Deus precisa ser muito compreendida por nós. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal e falando com o rapaz, disse: nós precisamos então entender que somos dois pecadores se juntando. Vamos pecar. Vai ter então atitudes de egoísmo, atitudes que vão machucar um ao outro. E é nesse momento que nós precisamos então entender que essas raposinhas agora, no início da relação, não podem se caminhar para os demais, porque se nós começamos errado a relação conjugal desde o começo, a grande tendência de que no meio, ou nem chegue ao fim,
E essa é a grande relação, a relação hedonista que o mundo traz para nós, dizendo já, vamos tentar, e já começa errado. E começando errado, a tendência não é chegar ao fim, é no meio do caminho, com essa concepção que nós temos do descartável, deixar, porque o meu prazer já foi saciado. Por isso, agora, no começo, e eu falo agora para os que são solteiros, precisamos então entender, há interesse, como nós falamos semana passada, mas entenda, você precisa ter diante de Deus, primeiramente, a sua relação com Deus. E diante de Deus nós somos amados. Diante de Deus nós somos perdoados. Diante de Deus nós recebemos uma missão. Diante de Deus, precisamos viver conforme Ele, porque a vida dele agora está em mim. E para Ele eu vivo. Por isso, esses princípios de pureza, de respeitar o templo e de viver um ciclo apropriado para nós, porque como casal também nós iremos agora glorificar a Deus, precisam ser falados, vivenciados e defendidos por nós como igreja. Mas saímos desse estágio e começamos então um casamento, as raposas começam então, ciúme exagerado, por práticas que por muitas vezes nós não fazemos, ou fazemos, egoísmo e entre outras circunstâncias que nos fazem então começar a entrar num período que não é mais a primavera nem o verão, mas é um período de inverno que dá vontade de se separar. Vencendo isso, em primeiro lugar, eu preciso estar, como é que eu me vejo diante de Deus? Se eu fui amado, eu preciso amar. Se eu fui perdoado, eu também preciso perdoar. E se Jesus está em mim, eu preciso viver à luz dos seus princípios. E talvez alguns que estão casados dizem assim para mim, pastor, mas não é o Senhor que está vivendo a minha luta. Verdade. Cada um tem suas lutas. E precisamos então entender que quando nós vivemos a vontade de Deus, Deus reserva os melhores momentos para o seu tempo em comunhão com Ele. É extremamente importante nós percebermos que eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, que eu e você precisamos começar a perceber que Deus está no controle das nossas vidas, e que esses princípios que se aplicam a Deus agora, também se aplicam à minha relação conjugal. E entender exclusividade agora na relação conjugal, e entenda, olhando para esse texto, esse princípio já está sendo vivenciado na ideia do namoro. Porque, como eu falei para você, no versículo 7 do capítulo 2, ela está colocando um limite claro, não é tempo ainda. No verso 5 do capítulo 3, ainda não desperteis. E aqui, irmãos, fica uma coisa clara: enquanto o mundo subjuga nós a vivermos o padrão desse mundo, e principalmente menosprezando ou não dando o real e verdadeiro valor à relação conjugal, enquanto o sexo tem sido então menosprezado a ser vivenciado de qualquer forma, isso é algo reservado para dentro do casamento, que precisa então nós vivermos e defendermos e olharmos para isso como um tempo correto e desfrutarmos do melhor de Deus nesse momento. Fora disso é pecado. Fora disso trará consequências.
Mas preste atenção, quando essa relação é entendida também diante de Deus, a ação da exclusividade é interessante. Meu amado é meu, e eu sou dele. Essa relação faz então algo de exclusividade, rompendo exatamente algumas práticas que por muitas vezes não são vivenciadas por nós. E isso é acompanhado com transparência, isso é acompanhado com carinho, isso é acompanhado com a vontade de ouvir a voz, isso é acompanhado com paciência. Eu não sei como está hoje, falando para os casais, o teu casamento. E nós temos então situações N aqui. Jovens que não são casados, que precisam entender os ciclos do tempo necessário e esperar esse tempo para a sua vida e desfrutar do melhor de Deus no tempo certo. Aqueles que são jovens casados, que estão aprendendo ainda a entender essa dinâmica e que precisam vencer os próprios egoísmos, as próprias raivas, os ciúmes, e viver uma transparência, e viver aquilo que Deus tem. Nós já temos aqueles que já estão há anos e com crianças, que alguns ciclos nas suas vidas, de estações, já passaram, já foram renovadas, e começam talvez entrando no inverno novamente, e que precisam renovar com a paciência, com a exclusividade, com a prática de viver para a glória de Deus. O que nos ajuda, então, diante de tudo isso, é perceber que Deus está dando as diretrizes para nós. Porque nós somos pecadores. E se eu viver por minha própria vontade, o mundo dita as normas para nós. Mas Deus nos chamou para viver conforme a vontade dEle. E viver sobre a vontade dEle me faz então exercer práticas na minha vida, que por muitas vezes, por vontade própria, eu não queria mais fazer. Perdoar? Não. Amar novamente? Não. Desistir? Sim. Essa eu queria. Mas quando nós olhamos para a prática de Jesus, nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele olhou para nós e disse assim: opa, eu te dou vida. Decidi te amar. Decidi te perdoar. E isso me faz base para a minha relação conjugal. Amando, perdoando e perseverando. Porque, como diz o autor desse comentário que eu li, ele vai dizer uma frase linda quando ele diz assim, exatamente: Deus reserva maiores prazeres para aqueles que sabem aguardar o tempo dele na sua vida. Jovens, não se desespere porque você está sozinho. Deus tem a pessoa certa para você. Jovens casados, busquem viver os princípios de Deus para a sua vida, porque Deus vai cumprir no seu tempo a vontade do Senhor na vida de vocês, e desfrutem daquilo que hoje está guardado para vocês. Os que são mais velhos, busquem viver com prazer isso,
perdoando, amando e perseverando, porque vocês são exemplo para os casais mais jovens e para os solteiros. Eu sei que algumas situações são difíceis. Algumas circunstâncias parecem até impossíveis. Mas você não pode perder de vista que o Deus que controla todas as coisas nos amou, nos perdoou. Está difícil? Ame. Ame colocando em práticas a atenção, o cuidado, o carinho, compreendendo a relação conjugal. Homens, suas mulheres são diferentes de vocês. E cada uma tem a sua, parece que sua própria personalidade. Ela age de forma diferente. A sua é exclusiva. E é interessante perceber que eu preciso olhar para a personalidade, agora falando da minha esposa, olhar para a personalidade da minha esposa e entender que existem circunstâncias. Que, por exemplo, para ela, eu estarei amando ela, mas ficando em casa com ela, lavando os pratos, do que dando um presente para ela. Você já pensou? Essa é a relação minha e dela. Eu já tive o prazer de dar uma joia para ela. Ela gostou. Ela ama. Mas ama mais quando eu fico em casa. Mas talvez a sua não seja assim. Ela venha gostar mais da joia. Aí você coça o bolso. Cada um, mulheres, prestem atenção na ação dos seus maridos. Enquanto minha esposa gosta de ficar em casa, eu sou virado no 360. Eu gosto, se eu pudesse, eu só ficava em casa para dormir. Em alguns momentos ela precisa sair de casa. Há muito diálogo, há precisa interpretação. Mas o interessante, irmãos, é que eu estou falando não apenas nessa relação conjugal, mas eu quero também chamar a sua atenção para uma relação diante de Deus. Porque eu só vou vencer as raposas que há entre nós se eu estiver bem diante de Deus. Porque se eu não estiver bem com Deus, essa relação aqui não vai ter muito valor. O mundo não valoriza o casamento, o mundo não valoriza a relação conjugal, porque a relação é com Deus. Por isso a pergunta essencial hoje para mim e para você é: como é que você está diante de Deus? Você se sente amado por Deus? Você sente o amor de Deus sobre a tua vida? Mas antes de perceber o amor de Deus, você se vê pecador? Você se enxerga como alguém pecador? Como alguém que cada vez mais parece que está distante de Deus? Mas esse Deus se aproximou de você. E ontem, por exemplo, ouvindo um testemunho de alguém aqui da igreja, com o seu coração, sabe, cheio de angústias, cheio de dificuldades, em meio a essa pandemia, e ele questionando, e de repente,
alguém se aproxima dele e responde algumas perguntas essenciais que só ele sabia que estava dizendo para Deus. E ele dizendo para mim: pastor, parecia que todos os meus questionamentos, sabe, perceber esse amor de um Deus que se aproxima, que conhece, que te ama, e que não há nada que você possa fazer. Aqui tem um detalhe: não há nada que nós possamos fazer para comprar esse amor de Deus, para dizer eu sou queridinho de Jesus mais do que os outros. Não tem nada que você faça que exceda ou que chame mais atenção, especialmente para você. Não, Deus amou, não porque você é melhor. Não, Deus te amou porque você é pior. Deus te amou porque você é pecador, imerecedor do amor dele. É exatamente essa relação entre esse rei e esta mulher indigna. Ela não poderia se tornar o amor dele, porque é uma pessoa de outra região, uma pessoa mais humilde. Todas que estavam preparadas para o rei estavam ali, perto. Mas Deus nos ama e se aproximou de nós, nos perdoou, não pelo que nós fazemos, mas Ele nos deu vida, e nos dando vida, nos faz sermos amados diante dEle, e sermos amados diante dEle faz então base para a nossa relação conjugal, mas também para a nossa relação missional, da qual nós temos que se apresentar diante dos outros, do qual nós temos que amar e se aproximar àqueles que estão sofrendo. E esse momento tem sido exatamente essa ação em que, diante do amor de Deus, nós precisamos também nos aproximar daqueles. E hoje é uma noite especial, porque assim como os judeus liam cantares para lembrar do amor de Deus sobre a vida daquela nação, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, hoje eu e você somos convidados também a lembrar deste amor, que nos tira da escravidão do pecado e nos traz para um renovo diante dele, uma nova vida, para viver os padrões de Deus na sociedade e na conjugalidade. Será que você entende isso? Será que você percebe esse amor de Deus sobre a sua vida? Eu quero orar por você, para que você possa glorificar e se sentir amado e perdoado. E se a relação da sua conjugalidade não está na primavera, ore para que ela possa receber a primavera. Se você não tem a ousadia de amar e de perdoar, olhe para a sua relação com Deus. E como Ele te amou e perdoou, procure fazer isso também. E renovar essa relação que Deus tem reservado para você. Vamos orar? Deus, eu quero, em nome de Jesus, rogar a Ti, ó Pai, porque Tu tem nos ensinado tanto. E em meio a toda essa pandemia, o Teu nome tem nos chamado a atenção para viver a Tua vontade. Nos faz, ó Deus, nos renovar diante de Ti, nos faz, ó Deus, renovar a nossa relação, nos faz, ó Deus, viver esses valores inegociáveis, defender estes valores para a glória do Teu nome. Te peço, ó Pai,
que possamos, ó Deus, agora também celebrar a Ti em nome de Jesus esse momento tão importante e vivermos esse momento especial, desfrutando do Teu amor e sentindo o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Oh, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Este salmo expressa a imensa alegria do ajuntamento. Como é bom ver o ajuntamento dos irmãos em culto, louvando a Deus. Essa alegria que nos foi retirada por alguns dias, por motivo de perseverança da vida, tem feito falta. Falta de olhar nos olhos, de abraçar, de conversar, de tomar um café, de ouvir juntos a palavra de Deus e de sermos abençoados. Eu, como pastor, tenho sentido muito a falta dos irmãos. É triste estar pregando para uma câmera sem sentir o calor, os olhares, as impressões, as crianças e principalmente da presença de todos e da ausência de alguns. A ausência, essa que agora é de todos. Muito triste, mas ao mesmo tempo nos faz refletir que por muitos anos na igreja nos acostumamos, não damos o real valor, trocamos por outros momentos e agora sem o ajuntamento ficamos sentindo falta. O que será quando acabar? Será que vamos ser mais fortes, unidos, com mais propósitos? Uma coisa eu sei, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, 5, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E como corpo, mesmo que estando separados, devemos continuar firmes com a nossa missão, pois o cabeça, Cristo, ainda continua no controle das nossas vidas e da história do nosso mundo. Devemos perseverar, crer, orar, continuar com o nosso propósito de conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Igreja BV2, rogo para que nos mantenhamos firmes no Senhor. Logo estaremos juntos novamente, mais fortes, com muitas saudades. Pastor Maurílio Guimarães.